Olá pessoal, tudo bem? Prosseguindo então com as aulas. Bom, em primeiro lugar, espero que vocês estejam todos bem. E já discutimos o movimento uniformemente variado, né? E vamos prosseguir hoje com o movimento circular uniforme, ok? Movimento circular uniforme, cuja sigla é MCU. Nós vamos fazer duas aulas. 2 vídeos sobre este conteúdo. O primeiro ele tem mais o intuito de definir esses conceitos básicos, que são período, frequência, deslocamento escalar, deslocamento angular, velocidade escalar e a velocidade angular. Eu vou fazer 3 exemplos, vou deixar uma lista para vocês e aí nós vamos, no próximo encontro, discutir os casos mais complexos e elaborados desse movimento, tá bom? Então vamos a eles. Vamos ao movimento circular uniforme, definindo os principais conceitos e resolvendo alguns exemplos. Vamos ao movimento circular uniforme, então, queridos. Definição, né? No movimento circular uniforme, vejam aqui, ó, sigla MCU. M de movimento, C de circular e U de uniforme. O que significa? O móvel descreve uma trajetória circular de raio R, né? Então ele vai caminhar descrevendo uma curva. E a particularidade dele é o fato dele manter a velocidade constante. Então ele não vai descrever uma curva acelerando nem brecando. Depois nós vamos discutir os movimentos circulares acelerado e retardado, tá? Mas hoje é o circular uniforme, ou seja, ele descreve uma curva que tem um raio constante, R, né, e mantém a velocidade de valor constante. Então ele descreve a curva mantendo a velocidade constante, ok? Portanto, ele vai sempre permanecer com a mesma velocidade, andando em círculo. Tá legal? Bom, quais são as consequências do fato dele estar em movimento circular uniforme? Ele vai sempre levar o mesmo tempo para completar uma volta. E esse tempo está aqui, ó. É o primeiro conceito definido, é o período. Período, então, é o intervalo de tempo necessário para que o móvel complete uma volta. Ó, em poucas palavras, ó, tempo de uma volta. Tempo de uma volta, período, ok? Símbolo para ele, T maiúsculo. Vai ser medido em que esse período? Qual a unidade de medida do período? Vai ser a unidade de tempo, né? Se é o tempo para uma volta, nós vamos medir esse tempo em segundo, ou em minuto, ou em hora. Correto? Muito bem, vou dar um exemplo. Se você imaginar um relógio de ponteiros, o ponteirinho dos segundos, que é aquele mais rapidinho, demora quanto tempo para dar uma volta? Sempre 60 segundos, né? Ou seja, 1 minuto. Ou seja, 1 sobre 60 avos da hora. 1 60 avos da hora, né? Então eu posso expressar em qualquer uma das 3 aqui. Você pode dizer que o ponteirinho dos segundos do relógio tem um período igual a 60 segundos, ou 1 minuto, ou 1 60 avos da hora, né? Ok? Então o período é isso. Tempo, em poucas palavras que eu destaquei aqui, ó. Tempo para uma volta, ok? Unidade de medida, unidade de tempo, segundo, minuto ou hora. Muito bem, mas tranquila essa definição. Um pouco de atenção agora para o segundo termo, frequência. Frequência já não é uma medida de tempo, hein? Toma cuidado. Tempo é período, tempo para uma volta, tá? Símbolo T maiúsculo, medida em tempo. Frequência, símbolo F. Frequência, símbolo F minúsculo. Qual a definição de frequência? Número de voltas que o móvel executa por unidade de tempo. Tá? Então aqui, ó, vejam as unidades de medida aqui da frequência, ó, voltas barra segundo, voltas barra minuto, voltas barra hora. Ou seja, voltas por segundo, voltas por minuto ou voltas por hora. Então muito cuidado, frequência tem o que como unidade, como a unidade que expressa a frequência? Número de voltas por unidade de tempo, para cada 1 segundo, ou para cada 1 minuto, ou para cada 1 hora, tá bom? As voltas por segundo, pessoal, podem ser, a forma de expressá-las pode ser simplificada por RPS, que significa rotação por segundo. Então, voltas por segundo é a mesma coisa que rotação por segundo, que também pode ser chamada de hertz. Então, voltas por segundo, RPS, que significa rotação por segundo, ou hertz, são tudo a mesma coisa, ó. São os 3 termos aqui significam a mesma coisa. Voltas por minuto, RPM. Voltas por hora, RPH. Tá bom? Rotações por minuto, voltas por minuto. Rotações por hora, voltas por hora.
Então, a frequência, que simboliza o número de voltas completas por unidade de tempo, é expressa em voltas por segundo, voltas por minuto ou voltas por hora. Voltas por segundo pode ser RPS ou Hertz. Voltas por minuto, RPM. Voltas por hora, RPH, tá? Ó, rotações por minuto, rotações por hora, rotações por segundo. Ok? Então, enquanto o período expressa o tempo para uma volta, para uma única volta, a frequência mostra quantas voltas o veículo, o móvel, a partícula, executa a cada segundo, ou a cada minuto, ou a cada hora, ok? Frequência. Muito bem. Próximo slide, nós vamos ver a relação entre os dois. Olha, relação entre período e frequência. Embora não sejam a mesma coisa, há uma relação entre esses dois termos. Deixa eu mostrar aqui. Olha, imagina uma regrinha de 3 aqui. Tá bom? Regrinha de 3, proporção, tá? Desse lado aqui eu coloquei o número de voltas. Do lado esquerdo aqui, ó. Do lado direito eu coloquei o tempo. Vamos entender como é que funciona essa regrinha de 3 aqui, ó. Número de voltas. Se você pensar numa volta, ó, número de voltas. Pensa numa volta. Quanto tempo demora para dar uma volta? A gente acabou de definir. O tempo para uma volta, quem é? É o período. Então, ó, uma volta corresponde a um tempo igual ao período. Definição de período, né? Tempo para uma volta. N voltas, né? Que seriam N voltas. Quantas? Depende do caso, N voltas. Quanto tempo ele demoraria para dar essas N voltas? Então, uma volta num período, N voltas num certo tempo. Abre essa regrinha de 3 aqui, ó. Multiplica cruzado, que vai ficar ó, N vezes T igual a 1 vezes ΔT, concorda? Agora eu passei o ΔT para cá, ó. Ficou N sobre ΔT. E passei o período para o outro lado. Ficou 1 sobre período. Ok? Então ficou N sobre ΔT igual a 1 sobre período. O que é N sobre ΔT? Olha para cá, gente. Ó, número de voltas num certo tempo. Vou repetir, ó, número de voltas por tempo. Quem é número de voltas por tempo? É a frequência. Igual a 1 sobre período. Então nós temos como se fosse uma formulinha aqui, ó. Frequência é igual a 1 sobre período. Isso sempre, viu, gente? A frequência e o período têm relação inversa. A frequência é 1 sobre período. Ou o contrário. O período é igual a 1 sobre a frequência. Ok? Então, atenção, essas são as duas primeiras expressões muito importantes. Frequência igual a 1 sobre período igual a 1 sobre frequência, tá? Desculpa o som ambiente, viu, gente? Frequência igual a 1 sobre período igual a 1 sobre frequência, tá? Muita atenção nas unidades. Se você colocar segundo aqui no período, a frequência vai sair em rotações por segundo. Tá? Se você colocar minuto aqui, a frequência vai sair em rotações por minuto. Se você colocar hora aqui, vai sair em rotações por hora. Então, a unidade de frequência corresponde à unidade de período. Tem essa correspondência, tá? Período em segundo, frequência em RPS ou Hertz. Período em minuto, frequência em RPM. Período em hora, frequência em RPH, tá bom? As duas valem, viu, pessoal? Frequência 1 sobre período ou período igual a 1 sobre frequência. E atenção às unidades, tá? Por exemplo, ó, se o período estiver em segundo, a frequência não pode sair em RPM. Se a frequência estiver em Hertz, o período tem que sair em segundos. Então tem que haver essa correspondência, tá bom? Tá bom, então vou repetir aqui porque isso é importante, ó. Hertz aqui, segundo aqui, RPM aqui, minuto aqui, RPH aqui, hora aqui, tá bom? Muito bem, então a relação entre período e frequência. Vamos para os próximos termos. Definimos já período e frequência e a relação entre eles, tá? Deslocamento escalar. Esse aqui é um velho conhecido nosso, olha, é o símbolo ΔS, é o comprimento percorrido, né? O quanto a partícula andou em metro, em quilômetro sobre a trajetória. Só que no caso aqui a trajetória vai ser circular, é só isso. Símbolo para o deslocamento escalar, ΔS. A unidade de medida é o quilômetro ou metro. Ok? Isso aqui é nosso velho conhecido. Tá bom? Ou já vimos em movimento uniforme, uniformemente variado, e não muda muita coisa não, viu, gente? Só a novidade aqui é o fato do corpo estar descrevendo uma trajetória circular, tá? Então, o deslocamento escalar é o nosso velho ΔS medido em quilômetro ou metro. Esse aqui é novidade, ó, deslocamento angular. Olha o símbolo para ele, gente, ó, delta. Essa bolinha com um corte assim, ó, é uma bolinha com um corte assim. Essa letrinha aqui é chamada uma letra grega chamada Φ. Φ, F-I, Φ. Então a gente diz delta Φ, tá? Delta Φ,
Quem é ele? O deslocamento angular. O que significa? O ângulo percorrido pela partícula. Aí você vai me perguntar, mas como assim ângulo percorrido pela partícula, né? É medido em grau radiano sobre a trajetória. No próximo slide eu vou mostrar isso, viu, gente? Ó, daqui a pouquinho, tá? Só um minutinho, ó. Então ele é medido em ângulo, ΔΦ, grau ou radiano, tá bom? Vocês estão mais acostumados com medidas em grau. Essa medida aqui, alguns podem lembrar, outros não. Então eu vou recordar rapidamente que vocês vão ver melhor isso aqui em matemática, tá? O radiano, pessoal, nada mais é do que uma outra forma de você medir ângulo. E a relação está aqui, ó. A cada 180 graus nós teremos o quanto de radiano? Π radiano, tá? 180 graus corresponde a o quê? 3,14 radianos, mais ou menos, porque o π equivale a 3,14, né? Então, se 180 graus vale π radiano, 90 graus, que é a metade de 180, seria a metade de π, ó, π sobre 2 radiano. 360 graus, que seria o dobro de 180, seria o dobro do π, 2π radiano. 60 graus, que seria 1/3 de 180 graus, seria π sobre 3 radiano, portanto. Tá bom? Então, repetindo, ó, o deslocamento angular nada mais é do que o ângulo percorrido pela partícula. Enquanto o ΔS expressa o comprimento percorrido pela partícula em quilômetro ou metro, o ΔΦ expressa a quantidade de ângulo percorrido em grau ou radiano, tá? Olha para a próxima figura que vocês vão entender a diferença entre os dois. Tá aqui, ó. Olha, imagine uma partícula que esteja se movendo sobre essa circunferência aqui, já que o movimento é circular, né? Tá aqui, ó. Tá girando aqui. Eu peguei um pedacinho aqui da trajetória, tá? Um pedacinho da trajetória. Imagine que a partícula saia daqui, nessa análise que estamos fazendo aqui, que a partícula saia daqui e faça isso, ó. O comprimento desta linha aqui, ó. O comprimento desta linha que você está vendo em vermelho aqui, que eu chamei de ΔS, é o deslocamento escalar. Isso aqui você vai medir com uma trena, né? Isso aqui é medido por uma trena, que vai medir quantos quilômetros a partícula andou aqui em cima, ó, ou quantos metros, tá bom? Esse é o deslocamento escalar, medido em comprimento, metro e quilômetro. Simultaneamente ao ΔS, que ele está caminhando aqui, veja bem, ó. Eu puxei o raio aqui no início do percurso e puxei o raio lá no final do percurso. Veja que você tem um ângulo correspondente a essa trajetória. Este ângulo é o ΔΦ, é o deslocamento angular. Então, num movimento circular, nós podemos medir dois tipos de deslocamento. O deslocamento escalar, que é medido sobre a trajetória, medido em metro ou quilômetro. E o deslocamento angular medido em o quê? Em graus ou radiano. Deslocamento escalar medido sobre a trajetória em quilômetro ou metro. Deslocamento angular é essa quantidade de ângulo correspondente aqui, ó, que abraça todo o percurso, tá vendo? Este ângulo correspondente vai ser medido em grau ou radiano. É o deslocamento angular, ΔΦ. E existe uma relação muito importante entre os dois. O ΔS é igual ao ΔΦ multiplicado pelo raio. Uma coisa muito importante para você poder usar essa formulinha. Fique atento. Para que a gente possa usar essa formulinha aqui, depois a matemática vai explicar isso com detalhes para vocês, o ΔΦ deve ser usado em radiano. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui fosse 60 graus. Esse ângulo de ΔΦ aqui fosse 60 graus. Você não vai colocar 60 graus aqui. Você colocaria quanto? Você colocaria aqui, ó, π sobre 3 rad, tá bom? Então, para usar esta formulinha que mostra a relação entre o ΔS e o ΔΦ, vezes raio, né, você vai usar o ΔΦ em radiano. E o ΔS e o raio devem sempre concordar. Se o ΔS estiver em metro, o raio tem que entrar em metro. Se o ΔS estiver em quilômetro, o raio em quilômetro também, tá bom? O mais importante aqui é você observar o fato do ΔΦ ter que entrar em radiano, tá? Relação importante entre os dois. Beleza? Vamos ao próximo slide, então. Definição das duas velocidades. A velocidade escalar, que a gente já conhece faz tempo, é a nossa velha velocidade, né? Que representa o quê? O comprimento em metro ou quilômetro percorrido por unidade de tempo. É o metro por segundo ou quilômetro por hora, né? Que no Sistema Internacional de Unidades a gente usa o metro por segundo. Então, o que é a velocidade escalar? É a nossa velha velocidade. Símbolo V, unidade, metro por segundo, ok? Como calculamos? Pelo velho ΔS, ΔT.
Uma coisa importante, ó. Como essa velocidade se chama velocidade escalar, eu vou usar para o cálculo dela o quê? O deslocamento escalar sobre o tempo. Então, velocidade escalar igual deslocamento escalar, ΔS sobre ΔT, tá bom? Velocidade escalar, deslocamento escalar. Metro por segundo aqui, então aqui em cima é metro, aqui vai ser segundo. Quilômetro por hora aqui na velocidade, aqui em cima vai ser quilômetro, aqui vai ser hora, ok? Isso aqui é uma velha conhecida nossa, sem grandes problemas. Atenção agora a essa aqui, a novidade, ó, velocidade angular. Representa o espaço angular percorrido por unidade de tempo. Deixa eu fazer um paralelo aqui, pessoal, olha. Enquanto a velocidade escalar, V, mostra o comprimento em metro ou quilômetro por segundo ou por hora, a velocidade angular vai mostrar o ângulo, a quantidade de ângulo que a partícula está percorrendo por tempo, por segundo, por hora. Tá? Então, são duas velocidades, só que uma mede a quantidade de metro que o corpo percorre a cada segundo. Esta aqui, por exemplo, vai medir a quantidade de ângulo que a partícula percorre por segundo. Então, radiano por segundo ou graus por segundo, nós vamos usar mais radiano por segundo, tá? Símbolo para ela é outra letrinha, ó, não é o V, é a letra ômega. Parece um Wzinho, né? Mas é ômega. O que este ômega mede? Velocidade angular. A rapidez com que a partícula percorre ângulo por unidade de tempo. Olha só, pessoal. Velocidade angular vai ser o deslocamento angular, ó, ΔΦ por ΔT. Então aqui você vai dividir ângulo por tempo. Então aqui em cima seria radiano, aqui embaixo segundo, vai ficar radiano por segundo. Tá bom? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Depois nós vamos fazer um exercício. O que significa uma partícula que tem uma velocidade angular, por exemplo, de 90 graus por segundo? Estou falando em graus, tá? 90 graus por segundo significa que a cada segundo essa partícula vai varrer 90 graus, que seria um quarto da trajetória, né? Tá bom? Então, 90 graus por segundo. 90 graus corresponde a π sobre 2 radiano. Então, seria π sobre 2 radiano por segundo. Tá legal? Então, enquanto a velocidade escalar expressa metro por segundo, a velocidade angular expressa radiano por segundo, ou graus por segundo. Uma, que é a velocidade escalar, mede a rapidez que ele percorre comprimento por tempo. A outra, que é a velocidade angular, que é o ômega, expressa a forma como ele percorre ângulo por tempo, tá bom? Tudo bem, pessoal? Velocidade escalar, comprimento por tempo. Velocidade angular é ângulo por tempo, simplificando, tá? E essas medidas de ângulos nós vamos colocar preferencialmente em radianos, tá? Observando aquela relação que há entre graus e radianos. Olha, aqui é uma relação entre essas duas velocidades também. Da mesma forma que há uma relação entre o deslocamento escalar. Olha aqui, pessoal, aliás, a relação entre as velocidades... Aqui faltou um Rzinho, tá? É velocidade escalar aqui, viu, gente? Desculpa. Como que eu escrevi aqui, ó. Velocidade escalar e angular, tá? Então faltou um Rzinho aqui, ó. Relação entre as velocidades escalar e angular, tá? Ponto de partida, ΔS é igual a ΔΦ vezes raio. Ponto de partida, eu estou usando a relação entre o deslocamento escalar e o angular. Se você dividir os dois membros, quer dizer, o lado esquerdo aqui e o lado direito pelo tempo, ao mesmo tempo, olha o que vai acontecer, ó. Eu dividi pelo tempo, simultaneamente, né? ΔS, ΔT é o V, ΔΦ, ΔT é o ômega. Então nós temos uma relação muito importante aqui, ó. Velocidade escalar é igual a angular vezes o raio. Veja que elas são parecidas, né, pessoal? Ó, deslocamento escalar é igual a deslocamento angular vezes raio. Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes raio, ok? Quer voltar um pouquinho? Só para me dar uma passadinha rápida. Ó, quem é o deslocamento escalar, o ΔS? É o comprimento que o veículo, ó, comprimento que a partícula percorreu aqui em cima, ó, em quilômetro ou metro, tá? E esse ângulo correspondente a esse deslocamento aqui, quem é esse ângulo aqui correspondente? Medido em radiano. Deslocamento angular. Atenção, se você dividir esse pelo tempo, você acha quem? A velocidade escalar. Se você dividir esse pelo tempo, quem que você encontra? A velocidade angular. Foi o que fizemos, né? ΔS, ΔT é o V.
ΔΦ, ΔT é o ômega. Aqui é metro por segundo, aqui é radiano por segundo, tá bom? Velocidade escalar, velocidade angular. E aqui a relação entre elas, V igual a ômega R. Bom, aqui um breve resumo, para a gente fixar os conceitos mais importantes. Período, tempo para uma volta. Frequência, número de voltas por unidade de tempo. Ok? A frequência é 1 sobre período ou período igual a 1 sobre frequência. Deslocamento escalar, que é o comprimento percorrido. Deslocamento angular, que é o ângulo percorrido. A relação entre eles, ΔS é igual a ΔΦ vezes o raio da trajetória. Velocidade escalar, que é o espaço em metros ou quilômetros pelo tempo percorrido, né? Velocidade angular, que também é uma velocidade, é uma rapidez, só que ela mede o quê? Ângulo percorrido no tempo. Radiano por segundo. Pode ser grau por segundo? Pode, mas nós preferencialmente vamos usar radiano por segundo. E a relação entre elas, velocidade escalar é igual a angular vezes raio, tá bom? Nós vamos fazer 3 exemplos usando esse conjunto de informações aqui, tá bom, queridos? Quando você for fazer o exercício, eu vou deixar uma lista também. Você vai olhar para esse resuminho principalmente. Então vamos ao primeiro exercício. É o mais simples, tá? Começamos com o mais simples. Olha, uma partícula em movimento circular uniforme de raio 5 metros tem frequência 5 Hz. O que são 5 Hz? Vamos lembrar, pessoal. Bom, ele quer que você calcule o período, a velocidade angular e a escalar, tá? Quer dizer, o T maiúsculo, o ômega e o V. Primeira informação, ó. Primeiro, ele pede o período. Ele pede o período, tempo para uma volta. Ele pede o período, tempo para uma volta. O que ele te deu? A frequência. Hertz, né, pessoal? O que significa o Hertz? Voltas por segundo. Volta lá. Volta lá na teoria. O que significa uma frequência de 5 Hz? É o 5 RPS, 5 voltas por segundo. Então ele te deu o quê? A frequência em Hertz está pedindo o tempo em período. Quer dizer, ele dá 5 voltas a cada segundo. Quanto tempo ele vai demorar para dar uma volta só? Você pode fazer de uma forma bem rapidinha pela formulinha, ó. Período é igual a 1 sobre frequência. Muita atenção, se você vai colocar a frequência aqui, né, em voltas por segundo, você vai tirar o tempo em quê? Olha a formulinha ali, em segundos, tá bom? Então, quem dá 5 voltas por segundo, quer dizer, num único segundo executa 5 voltas, é porque demora o quê? Para dar uma volta, bem menos de 1 segundo. Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, são 5 voltas a cada segundo. Uma voltinha só ele vai dar em quanto? Em 0,2 segundos. Ele demorou pouco tempo assim, para dar uma volta, por quê? Que é o período, né? Tempo para dar uma volta, porque ele é capaz de dar 5 voltas num único segundo. Então ele vai dar uma volta bem rápido. E como é que eu acho esse tempo para volta? 1 sobre frequência. Como a frequência aqui entrou em Hertz, que é voltas por segundo, você vai tirar o tempo em segundos, tá bom? Só aplicar a formulinha 1 sobre frequência. Agora ele quer a velocidade angular. Atenção, ômega. O que é o ômega? Velocidade angular, quantidade de ângulo percorrido por tempo, né? O que você sabe? Que nesse período de 0,2 segundos, o que é o período de 0,2 segundos mesmo, pessoal? É o tempo para uma volta. Quanto de ângulo nesse tempo que é igual ao período, que é 0,2 segundos, se ele deu uma volta, quanto de ângulo ele percorre? 360 graus. E 360 graus, como eu mostrei naquela tabelinha anterior, 2π radiano. Então veja bem, pessoal, isso sempre vai acontecer, ó. Sempre que você conseguir determinar o período, que é o tempo para uma volta, por isso que é importante o conceito, né? Período, esse T maiúsculo, tá aqui, ó. Olha ele aqui, tempo para uma volta. Ah, o período sempre vai estar relacionado a uma volta? Sempre. E essa volta, quanto tem de ângulo? 360 graus, sempre. E quanto é em radiano? 2π radiano. Então, para achar o ômega, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse ângulo que ele percorreu na volta pelo tempo que ele demora para dar uma volta. Então, o que vai ficar? Olha lá, ômega é igual a ângulo por tempo, ΔΦ, ΔT. Nesse tempo aqui, gente, ó, igual ao período, 0,2, quanto que ele andou de ângulo? A volta toda, 2π radiano. Então, ele executa 2π radiano, que é a volta toda, no tempo igual ao período, que é 0,2. 2π por 0,2 vai dar quanto? 20 por 2, né? 10, olha aqui a formulinha, ó. 10π radiano por segundo, ok? Pessoal, essa é uma das grandes dicas básicas do movimento circular uniforme. Encontrou o período, que é o tempo para uma volta? Esse tempo para uma volta vai sempre corresponder a um ângulo de 360 graus, que é o 2π radianos.
Então, o ômega você vai achar fazendo 2π radiano, que é o ângulo de uma volta, dividido pelo período, que é o tempo para uma volta, ó, ângulo por tempo. Ok? E o C, que é a velocidade escalar, vamos usar aquela formulinha facinho, ó. V igual a ômega R, né? Não tem erro, pessoal. Achou o ômega, basta, achou a velocidade angular, multiplica pelo raio que você já acha a velocidade escalar, rapidinho. Ó lá, pega o 10π e multiplica pelo raio, que é 5. Como aqui está radiano por segundo, esse ômega, e o raio está em metro, o V vai sair o quê? Metro por segundo. Repetindo, o ômega radiano por segundo. O raio em metro, multiplicando aqui, ó, vai ficar metro por segundo. Ok? 50π metro por segundo de velocidade, então. Vamos lá, próximo exercício. No anterior, eu havia dado o quê? A frequência. Né? Agora veja bem, ó, uma partícula em MCU, circular uniforme novamente, tem um raio de 10 metros. Olha agora, pessoal, descreve 1/4 de volta em 2 segundos. Cuidado. Ah, esse tempo aqui é o período? Não, não é o tempo de uma volta, é o tempo de 1/4 de volta. Você já pode fazer rapidinho, né, pessoal? Se a partícula leva 2 segundos para dar 1/4 de volta, para completar a volta toda vai ser o quê? 8. Por quê? Olha a figurinha. E a primeira pergunta dele, ó, qual o período? Gente, é só multiplicar por 4, né? Por quê? Porque esse tempo aqui é o de 1/4 de volta. Olha, eu fiz uma circunferenciazinha aqui e coloquei, ó, 1/4 de volta em 2 segundos. Então seriam 2 segundos aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui, 8. Então esses 2 segundos aqui correspondem a 1/4 do período, olha só. Porque o período, pessoal, o tempo para a volta toda. Esse 1/4 de volta é período sobre 4. Então, se período sobre 4 é 2, quanto será o período? 8 segundos. Nem precisaria disso aqui, né, pessoal? Se ele falou que o tempo para 1/4 de volta é 2 segundos, multiplica por 4 que você já vai achar o tempo total. 8 segundos para dar uma volta, tá bom? E a frequência, que é representa quantas voltas ele dá por segundo. Aplica a formulinha rápida, ó, 1 sobre período. 1 sobre 8. 1 sobre 8 segundos. Por que saiu em segundos? Aqui, pessoal, vocês vão me perdoar aqui, ó, que eu vou fazer uma correção. Pera aí. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Tá? Pera aí. Só um minutinho que eu vou fazer uma correçãozinha aqui. Aqui não é 1 sobre 8 segundos, tá? Era só um minutinho, vou só corrigir aqui uma coisinha, queridos. Vocês me perdoem, aqui escapou. Viu, gente? Só me perdoem aqui, ó, nesse exercício aqui. Depois eu arrumo isso lá no nosso grupo, tá? Ó, pessoal. Pera aí, deixa eu achar a caneta aqui, que eu me perdi aqui. Pera aí, achei, ó. Aqui é hertz, viu, gente? Não é segundo, tá? O período é 8 segundos. Aqui você vai colocar 1 sobre 8, aqui 1 sobre 8 hertz, tá? 1 sobre 8 hertz. Tá bom? Só um minutinho, por favor, queridos, que eu vou corrigir isso rapidamente. Só um minuto, por favor. Desculpa, eu vou pegar a canetinha já e vou fazer essa correção, porque não pode ficar errado aí, né? Vocês só me desculpem. Um minutinho, por favor. Por favor, um minutinho. Rapidinho, né? Não é o período sai em segundos, né, gente? Agora a frequência não. Ó, então eu tô com a canetinha aqui. E pera aí, eu vou voltar ali na tela, ó. Aqui, viu, gente? Aqui, ó, rapidinho, tá? Deixa eu corrigir aqui, ó. Aqui, viu, queridos? Aqui não é segundo, tá? Eu vou fazer uma coisinha aqui. Esta frequência aqui, tá? Esta frequência aqui, que a gente acabou de calcular, é 1/8 de hertz.
bom, gente? Me perdoem, viu? Pronto. Por quê? Porque o período está em segundos, né? A frequência, tudo bem, é 1 sobre período. 1 sobre 8, o quê? Hertz. Tá? Falei bastante disso, não posso deixar desse jeito, né? Então me perdoem aí o erro, tá bom, gente? É falta de atenção. Mas tá corrigido aí, tá bom? Depois você deixa bonitinho aí. Vamos continuar então? Vamos voltar lá. Ó, tá aí. Vamos voltar só rapidinho, repetindo, pessoal. Então, aqui o laser, vamos lá. Ó, aqui, ó. Então, se ele dá um quarto de volta em 2 segundos, a volta toda em 8 segundos. E a frequência é 1 sobre período. Então, não é segundo, porque é 1 sobre 8, né? Claro. Mas se o período está em segundo, a frequência vai aparecer em hertz. 1/8 de hertz, tá? Me desculpe. Próxima pergunta. Qual é o ômega? Olha, pessoal, mesma estratégia do exercício anterior. Você já não achou o período? O período não é 8 segundos? 8 segundos não é o tempo para uma volta? Não é o tempo para uma volta? E você sabe, se o tempo para uma volta é 8 segundos, quanto que ele percorre nessa volta de ângulo? Por quê? Porque ele está pedindo a velocidade angular. Então, quem vai ser o ômega? Delta φ, delta t. Neste tempo de 8 segundos, que é o tempo de uma volta, ó, que você já achou aqui, muito cuidado, pessoal, 2 segundos é um quarto de volta, a volta toda 8 segundos. Nesse tempo, que é o tempo para uma volta toda de 8 segundos, quanto ele anda de ângulo? 360 graus, 2 π radianos. Então, aquela velha correspondência, importantíssima, que serve como dica. Se você já tem o período, que é o tempo para uma volta, você sabe que o delta φ, que é o ângulo percorrido nesse tempo, é 360 graus, 2 π radianos. Então, para achar o ômega, que é ângulo por tempo, delta φ dividido por delta t, 2 π radiano em 8 segundos, tá bom? Simplificando ali, ó, π sobre 4 radiano por segundo, tá? E para calcular a velocidade escalar, aí não tem erro, pessoal, rapidinho, é só fazer o ômega já calculado vezes o R, ó, formulinha. π sobre 4, que é o ômega, vezes 10, que é o raio. Aqui tá em radiano por segundo, vezes metro, vai dar o quê? Metro por segundo de novo, ó, 10 por 4, 2,5. Tá ok, pessoal? Ó, gente, muito cuidado aqui, mas foi bom aqui, né? Eu me enganei aqui, ó. Se você tem o período igual a 8 segundos, é porque a frequência vai ser 1 sobre período, então vai ser 1 sobre 8. E 1 sobre 8, que é 1 sobre período, é a frequência, então não vai sair em segundo, vai sair em hertz. Período em segundo, frequência em hertz. Se o período tivesse em minutos, frequência em RPM. Se o período tivesse em hora, frequência em RPH. Como o período está em segundo, a frequência saiu em RPS, que é a mesma coisa que o hertz, tá bom? Aí o ômega é o ângulo pelo tempo. Nesse tempo de 8 segundos ele deu a volta toda, que é 2 π radianos. E aí, para achar o V, só foi multiplicar o ômega pelo R. Último exercício, queridos. Aqui, ó. Admitindo que o raio da Terra, já vamos chegar aqui na Terra, ó. Admitindo que o raio da Terra seja 6.400 km, calcule para um ponto sobre a superfície da Terra e sobre a linha do Equador, o que? Olha, aqui está a superfície da Terra, né? Aqui é o eixo de rotação da Terra, pessoal. Ele está pedindo para você considerar só o movimento de rotação, tá? Só o movimento de rotação. E esse aqui é o eixo de rotação. Aqui está a linha do Equador, ó. Aqui está a linha do Equador. Esse ponto aqui é o ponto sobre a superfície da Terra. Linha do Equador, eixo de rotação da Terra, linha do Equador e aqui o pontinho. Vamos lá. Período, gente. Período. O período a gente sabe, né? O período é o tempo de uma volta. Quanto tempo demora para a Terra dar uma volta ao redor do seu próprio eixo, pessoal, no seu movimento de rotação? É o tempo de um dia, então 24 horas. Então essa é uma informação que a gente já tem, né, do cotidiano. O período, que seria o tempo que este ponto sobre a linha do Equador demora para completar uma volta, é o dia. É o dia na Terra, né? 24 horas, ok? Frequência. Agora, cuidado, pessoal, não vamos cometer o erro que eu cometi no exercício anterior, né? 1 sobre período. 1 sobre período. Se o período está em hora, vamos ver se acertei agora aqui, hein, gente? Vai ficar 1 sobre 24 horas. Ou seja, vai ter que sair em RPH. Ó, aqui eu acertei, tá vendo? Tempo de período em horas, frequência em RPH. Período em horas,
1 sobre período, que vai ser a frequência, rotações por hora. Tá bom? C, velocidade angular. Pessoal, como é que é aquela história da angular mesmo? O que você sabe? Ômega é delta φ, delta t, não é? Ângulo por tempo. O que você já sabe? Ó, que nesse tempo de 24 horas, que é uma volta, quanto que a Terra percorre de ângulo? 2π radianos, né? Você já sabe que com o período calculado ou já conhecido, que é o tempo de uma volta, o ângulo para essa volta vai ser 360 graus, portanto 2π radiano. Dividindo um pelo outro, 2π radiano por 24, π divide por 2, né? Π sobre 12 radianos por hora. Ok? Pessoal, essa aqui é a dica básica, hein? Se você conhece o período, que é o tempo de uma volta, você conhece o ângulo, que é 360 graus, ou 2π radianos. Dividir um pelo outro, simplificou aqui, ó, π sobre 12 radianos por hora, tá? E para achar o V, como que a gente tem feito em todos? Pega o ômega e multiplica pelo raio. Só que toma um pouquinho de cuidado agora, eu vou fazer ômega R, né? Só que esse ômega aqui, pessoal, está em π sobre 12 radianos por hora. E o raio aqui está em quilômetro, então vai sair o que? A velocidade, quilômetros por hora. Dividimos por 4 os dois aqui, viu, pessoal? 12 por 4 dá 3, 6.400 por 4 dá 1.600. Deixa assim, ó. π sobre 12 radianos por hora vezes 6.400 km. Vai ficar quilômetro por hora, que é a velocidade escalar, tá bom? Bom, pessoal, o seguinte, olha, encerramos e eu vou disponibilizar a vocês uma listinha de exercícios referente a esse tema, tá? E as dúvidas vocês vão poder me perguntar lá no grupo. Fiquem à vontade, tá bom? Então até a próxima aí, pessoal, e a gente espero que vocês continuem tirando as dúvidas, tá bom? Podem tirar, não fique sem constrangimento, viu, queridos? Então até a próxima, grande abraço, espero que vocês todos estejam muito bem. Abraço.